Olá! No mundo, a igreja é sacramento e sinal de credibilidade, atraindo os demais homens e mulheres para participarem do mistério de Deus e tornarem-se discípulos de Jesus e para formar sua própria identidade na sociedade atual e aprofundar a mensagem de justiça, de amor, de paz para uma humanidade que sofre tantas coisas como a fome, exploração, injustiças e violências. Então o povo de Deus precisa dobrar-se sobre si mesmo, analisar sua caminhada e projetar o seu futuro para ser fiel ao Senhor. E o movimento para dentro, no entanto, precisa equilibrar-se pelo movimento para fora. A própria fisionomia da igreja pertence ao seu caráter missionário. Ela seria infiel à sua razão de ser se formasse apenas um grupo fechado, autossuficiente. E conforme o projeto de Jesus, que é a cabeça da igreja, ela é serva inclusive para aqueles e aquelas que não pertencem a ela, aqueles e aquelas que estão fora ou, quem sabe, fazem parte de outras denominações. E sem essa abertura para a humanidade toda e as sementes de Cristo que há nela, o compromisso cristão arrisca ouvir de novo a acusação de Deus aos pastores de Israel: não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes as que estão doentes, não tratastes as feridas das que sofreram fratura, não reconduziste as desgarradas, não buscastes as perdidas, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. Os católicos não são seres extra-humanos ou extra-mundanos, continuam humanos em tudo. Pela sua língua, cultura e convivência fazem parte da sociedade, participam nela das mesmas instituições, do sistema econômico e político existente. E numa linguagem formal é possível colocar a igreja diante do mundo ou a humanidade, como se fossem duas personificações. Aos discípulos de Jesus, nada de humano é estranho. Ao contrário, a alteridade dos outros se baseia no comum humano que há em todos e no relacionamento de que o que há de comum e semelhante entre as pessoas, entre os povos, é muito mais importante do que tudo quanto há de estranho, diferente, de oposto. O compromisso do cristão é tornar-se perfeito como o Pai é perfeito. Mas este aperfeiçoamento se realiza na medida em que os cristãos fazem discípulos do Senhor todos os povos e levam-nos pela observância das diretivas de Jesus à plenitude humana que ultrapassa o próprio fim do mundo. Então, nesta procura missionária, o diálogo não é tanto entre religiões, sistemas ou culturas, mas entre pessoas numa troca de contribuições válidas de ambos os lados para o enriquecimento mútuo. Foi o Espírito Santo que levou os primeiros apóstolos, fechados dentro de casa por medo, a abrirem as portas para o mundo e anunciarem em todas as línguas as maravilhas de Deus. O Concílio Vaticano II, que é um belo documento, ele nos ajuda para um caminhar de uma igreja fiel à missão de Jesus e seguiu esta tática dos apóstolos na primeira festa de Pentecostes. Houve e há reações de medo, porque a fraqueza humana é tão forte quanto a procura de segurança tranquila. E o compromisso dos cristãos é sempre de pessoas humanas e conforme as medidas de cada um, mas a previsão é o universo humano. E a ligação entre dois pontos é a promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Sejamos abertos ao mundo, fazendo o caminho de Jesus, de sermos uma igreja servidora, que estende a mão a todos. A igreja é caminho e todos nós somos igreja. Tchau.